Olá, jovens, como vão? Tudo bem? Bom, mais um vídeo aí de resolução de exemplos para vocês. E no vídeo de agora a gente vai abordar um pouco o tema de vetores, operações vetoriais. Mais especificamente neste vídeo, operações de soma e subtração. Um tema relativamente simples, mas de grande importância também no decorrer do curso de física. Então é bom a gente estar bem familiarizado com essas operações. O exercício que eu escolhi, então, é esse que está na tela aí. Ele é o exercício do livro-texto do Halliday, 10ª edição, o exercício 17, capítulo 3. Lembrando, então, que no livro, o capítulo de vetores é o terceiro capítulo. Mas vamos lá. O enunciado diz o seguinte para a gente. Três vetores A, B e C têm módulos iguais a 50 metros e estão em um plano XY. Então, eu já desenhei aqui para a gente o plano XY e vamos aproveitar aqui para já colocar um pouquinho das informações que ele... fazer uma lista aqui já de informações que o exercício nos dá. Ele diz que o módulo de A é igual ao módulo de B, também igual ao módulo de C, todos eles iguais a 50 metros. Desculpem a letra aí, não estou ainda tão acostumado a escrever no computador assim desse jeito. Mas vamos lá. E aí ele nos avisa o seguinte, duas orientações, as orientações dos vetores A, B e C em relação ao semi-eixo positivo. Informação importante, tá? A gente vai considerar todos os ângulos a partir deste eixo aqui, então. Desta parte do eixo. Todos começam daqui. E ele diz que os ângulos, então, são 30 graus, 195 graus e 315 graus, respectivamente. Ou seja, vou desenhar aqui os vetores representando para a gente. O vetor A, por exemplo, ficaria assim, com 30 graus em relação ao semi-eixo positivo. Já o vetor B, então, seria 195. Perceba então que o ângulo começa a partir daqui, ó, e não um ângulo a partir daqui. O ângulo a partir daqui é um pouco menor. A gente também consegue representar esse vetor B com este ângulo, mas o exercício está pedindo para a gente considerar então 195. E depois o vetor C, 305 graus. Desculpa, 315 graus. Também daqui então, ó, 315. Lembrando, não é este aqui. Também conseguiremos representá-lo, mas isso eu vou chamar atenção depois, tá? E as perguntas do exercício são as seguintes. Determine, item A, o módulo e item B, o ângulo do vetor A mais B mais C. Então ele quer que a gente some os três vetores, calcule a resultante e o vetor resultante ele quer saber qual é o módulo e qual é o ângulo. Item C, ele pergunta o módulo e item D, o ângulo do vetor A menos B mais C. Então o mesmo esquema, calcular uma resultante A menos B mais C e ver quanto que é o módulo e qual que é o ângulo desse vetor resultante agora. E por fim ele fala para a gente determinar o módulo e o ângulo de um quarto vetor D, ou seja, supor mais um vetor neste plano, desde que A mais B menos C mais D seja igual a zero. Então ele quer que a gente determine, isso vai gerar aqui para a gente uma equaçãozinha para ser resolvida em função de D. A gente vai ver como é que resolve esses exercícios já já. Bom, vamos lá. Deixa eu carregar aqui a tela. Então a gente já tem essa informação que os módulos são A mais B mais C. E aí temos um fator que é o seguinte, ó. A gente pode também, se a gente quiser depois, e eu vou falar isso para vocês, eu poderia representar o vetor B, se eu não fosse usar o que o exercício nos diz aqui de 195, eu poderia pensar neste ângulo aqui e nós teríamos também uma representação igual, equivalente. E quanto seria esse ângulo? Bom, esse ângulo seria o seguinte, se aqui é 180, né, se meia volta até o lado negativo de x é 180, ele foi até 195, então esse ângulo aqui seria 15 graus. A mesma coisa para o vetor C. A gente pode pensar que se uma volta completa é 360, ele foi até 315 apenas, então este ângulo aqui seria 45 graus. A gente também, então, pode representar os nossos vetores em função desses ângulos. Eles vão ser equivalentes, são iguais. A única coisa que a gente vai ter que tomar cuidado é com os sentidos negativos ou positivos. A gente já vai discutir a respeito disso. Então, a primeira coisa para a gente resolver esses problemas aqui, o que a gente precisa fazer é, vamos escrever os três vetores A, B e C em função das coordenadas ortogonais, dos vetores ortogonais. Ou seja, o vetor A tem uma componente AY aqui, e ele também tem uma componente AX. Então, seria, se eu somasse AX mais AY, isso me daria o vetor A.
O vetor A, então, pode ser escrito a partir da soma dessas componentes ortogonais, desses dois vetores ortogonais. Seria, então, AX, que está na direção Y, né, a direção X, é o versor que indica a direção e o sentido do eixo X, mais a Y na direção J. Lembrando, então, que esse é o versor da direção e do sentido Y aqui para gente. Neste caso, a gente tem aqui no nosso exercício que isso seria, decompondo o vetor A nas componentes ortogonais, eu tenho que o AX é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, ele vai se relacionar com o vetor A partir do cosseno do ângulo de 30. Ou seja, seria módulo de A cosseno do ângulo de 30 graus na direção Y. A mesma coisa para a componente vertical. A gente teria agora módulo de A, só que neste caso, como é o cateto oposto ao ângulo de 30, ficaria então seno de 30 graus na direção J. Então, resumidamente aqui, temos que seria 50, que é o módulo de A, cosseno de 30. Eu já vou colocar aqui para a gente o valor disso. Então, cosseno de 30 fica igual a 0,87 aproximadamente. Então, vezes 0,87 na direção Y, mais 50 vezes seno de 30, que é meio, então vezes 0,5 na direção J. Ok? Então, este aqui seria o nosso vetor A. Vou colocá-lo aqui. A igual. Vamos fazer essas contas aqui rapidinho. 50 vezes cosseno de 30, que é o ponto 87 lá. Ele dá pra gente 43,3. 43,3 aproximadamente na direção Y. Mais 50 vezes meio, isso vai dar pra gente 25 na direção J. Então já temos aqui o nosso vetor A. Ok? Vamos fazer agora a mesma coisa para o vetor B. Para o vetor B, nós temos que ele pode ser escrito também em função das suas componentes ortogonais. Deixa eu só tirar esses aqui. Está poluindo o nosso sistema. Então, eu posso pensar no nosso vetor B como sendo aqui a componente vertical, o BY, então, e a componente horizontal, que é o B. Mesma coisa, então, o B ele pode ser escrito como sendo BX na direção Y, mais BY na direção J. E neste caso ficaria. Bom, a componente ortogonal, desculpa, a componente horizontal BX, ela se correlaciona novamente com o cosseno, só que o cosseno de 195 graus. Então, ele seria módulo de B, que é 50. Vou já colocar direto, tá? Mas seria o módulo de B, igual a gente fez no vetor A. Cosseno de 195 na direção Y, mais, e aí a componente vertical, que ela também vai com o seno, e aí é seno de 195. Seria 50 vezes seno 195, e isso na direção J. Bem? Bom, eu posso também pensar em relação àquele ângulo interno aqui, que a gente viu que dava 15 graus. Então, eu também posso representá-lo como sendo módulo de 50 cosseno de 15 graus. Só que agora, neste caso, como eu estou usando este ângulo pequeno aqui, eu tenho que levar em consideração o fato de que o vetor B está no sentido negativo de x. Então, se eu estou usando só este ângulo aqui em relação a x e não mais pensando no ângulo referente ao semi-eixo positivo, eu tenho que agora forçar o fato de que o B está no sentido negativo de x. Então, ele ficaria menos I. Fica menos cosseno de 15 na direção I. A mesma coisa agora para o vetor vertical, da parte do B. Eu poderia representar então como sendo módulo de seno 15 graus, só que agora na direção J, mesma coisa, negativo. Então esses dois vetores são equivalentes. E por que eu digo isso? Porque se você calcular cosseno de 195, ele dá para a gente aproximadamente, só colocando aqui como rascunho, então cosseno
195, ele é aproximadamente menos 0,96. 0,97. Vou arredondar aqui. Aproximadamente isso aqui. E cosseno de 15, se eu pegar o cosseno de 15, eu tenho então os mesmos 0,97. Só que agora positivo. Ou seja, percebam aqui, ó, o cosseno de 195 já está implícito dentro dele o sinal negativo, que é o fato dele estar no terceiro quadrante aqui. O ângulo 195 cai no terceiro quadrante e o seu cosseno é, por regra, negativo. Agora, no caso de 15, eu estou considerando um ângulo que não é o ângulo real com relação ao semi-eixo positivo, porque 15 estaria aqui, né, no primeiro quadrante. Só que eu estou pensando só em relação ao eixo x. Então, para que eu considere este ângulo 15, eu tenho que forçar o sinal negativo para que o resultado seja igual, seja menos 197. Então, fica a critério de vocês. Vejam o que fica mais fácil para vocês, o que vocês estão mais familiarizados, e a gente trabalha normalmente, sempre levando isso em consideração. Como o exercício está pedindo para a gente levar em consideração esses ângulos que ele deu no enunciado, então eu não vou fazer com a parte do cosseno de 15 ou os ângulos com relação ao eixo direto aqui. Eu vou fazer direto com os ângulos que ele já dá no enunciado. Isso vai acabar facilitando a nossa vida, a gente não precisa se preocupar depois com a parte de se o vetor é positivo ou negativo. Okay? Bom, então vamos lá. Só para terminar aqui a nossa representação, o vetor B ele vai ser igual a 50 vezes cosseno de 195, então ele dá um fator aqui para a gente de menos 48,3 na direção I. Então perceba que o fato do cosseno de 95 já levar em consideração o terceiro quadrante aqui, isso já nos dá que a componente horizontal do vetor B é negativo, mas as 50 vezes seno de 195, isso dá para a gente também menos 12,9. Menos 12,9 na direção J. Beleza. Mesma coisa agora para o vetor C. Ele também vai ser descrito pela componente x do vetor C na direção I, mais a componente y do vetor C na direção J. E isso fica para a gente, então, o seguinte. Módulo de C vezes cosseno, só que agora o ângulo dele é 315. Ele também obedece a mesma regra que a gente falou do vetor B, tá? Mas eu vou usar apenas os ângulos do enunciado. 315 na direção I, mais módulo de C, seno de 315 na direção J. E o nosso formato fica 50 vezes cosseno de 315. Isso nos dá 35,4 aproximadamente. Estou arredondando, tá? Dá alguns valores aí quebrados na calculadora, então já estou arredondando para o valor adequado, mais próximo. Na direção I. E agora, se a gente fizer 50 vezes seno de 315, ele dá menos 35,4 aproximadamente. Novamente, também coerente, né? A componente horizontal de C é positiva, ou seja, ele aponta para frente aqui, na direção positiva. E a componente vertical de C é negativa, ele aponta para baixo aqui. Então, está coerente a nossa análise por enquanto. Vou limpar um pouco aqui nossa tela. Ótimo, então nós temos aqui já 3 vetores. Vetor B. Tudo bem? A, B e C. Agora a gente vai então, porque o exercício nos pede. Ele nos pede primeiro o vetor soma A mais B mais C. Então, nosso vetor resultante, vai ser igual a A mais B mais C. Ou seja, AX mais BX mais CX na direção I, mais AY, BY, CY na direção J.
Isso fica efetivamente para a gente, então, somado os termos em x, somado os termos em y. Então, ele vai ficar 43, tá? 43,3 menos 48,3 e mais 35,4 na direção y. Mais, mesma coisa, só que para a direção y, direção j. Então fica 25 menos 12,9 menos 35,4. Então, se você fizer essa conta, isso vai dar para a gente aqui na direção x 30,4 na direção y. Mas ele vai dar para a gente, na realidade vai dar um valor negativo, né? Porque estão dois números negativos maiores que 25. Então fica menos 23,3 na direção j. Então ele seria um vetor mais ou menos aqui com quase próximo do vetor c aqui, aonde o x é positivo, 30,4, daria algo, para tentar representar, algo mais ou menos assim, tomadas as proporções, vetorzinho R, tá? Um vetor R aqui, é algo mais ou menos assim, ok? Bom, mas o que o exercício nos pede é o módulo de R. Então, vou fazer aqui no canto. O módulo de R, ele vai ser dado pela raiz de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Então, se a gente fizer essa conta, ficaria algo do tipo 30,4 ao quadrado mais 23,3 ao quadrado. Fazendo essa conta, então, 38,3, então a gente pode arredondar aqui o módulo de R para aproximadamente, né, 38. Como todos os dados estavam dados em metros, então 38 metros. Este é o nosso resultado. Beleza, calculamos o módulo então. Agora a gente tem que calcular na letra B aqui o ângulo desse vetor resultante. Ele quer saber então qual que é este ângulo com relação ao semi-eixo positivo, tá? Então é um ângulo provavelmente, próximo de 315 provavelmente aqui. Mas como é que a gente vai calcular esse ângulo? Tirar isso aqui. Então a gente tem ali que o nosso módulo, né, deixar ele guardado aqui. Resposta deu 38 metros. Para isso a gente faz o seguinte, eu vou escolher dessa forma, tá? Eu posso pensar neste ângulo aqui primeiro, neste ângulo que eu vou chamar de θ', que é o ângulo que ele faz com o eixo x, independente se é no sentido horário ou anti-horário. E este ângulo, como é que eu posso calculá-lo? Eu posso pensar no cateto oposto, que é a componente vertical de R, dividido pelo cateto adjacente, que é a componente horizontal de R. Isso vai me dar, se eu fizer a divisão entre esses dois catetos, isso me dá tangente de θ. Então, tangente desse ângulo θ' é igual a cateto oposto menos 23,3 dividido pelo cateto adjacente, que é 30,4. Então, se eu fizer tangente a menos 1 disso, o arco tangente desta conta aqui é tangente a menos 1 desta conta, 23 menos 23,3 dividido por 30,4, isso vai me dar o ângulo θ', é igual a θ'. Então, θ', se eu fizer essa conta, fazendo na calculadora aqui, vai ficar então menos 23,3
dividido por 30,4 e tiro o arco tangente, né? A tangente menos 1 disso. Ele dá um ângulo para a gente aí, θ' de menos 37,5 aproximadamente. Porém, eu quero o ângulo com relação ao semi-eixo positivo, então eu quero esse ângulo total aqui. Como é que eu faço para calcular esse ângulo total? Bom, se eu pensasse numa volta inteira, seria 360. 360 menos esses 37,5, né, que é esse ângulo aqui para baixo. Por que ele deu negativo? Porque ele está para baixo aqui do eixo X. Então, seria o nosso ângulo θ, de interesse aí que o exercício nos pede, seria 360 menos 37,5. E aí a resposta do nosso exercício para a letra B é 322,5 graus. E aí fizemos a letra A e a letra B do nosso exercício. Bom, a letra C e a letra D é exatamente o mesmo procedimento. Seria calcular a resultante do vetor A menos B mais C. O que ia mudar no nosso exercício? Eu não vou fazer aqui para a gente, para o vídeo não ficar tão longo. Mas o procedimento é exatamente igual. A única questão que ia mudar é que aqui no termo bx entraria um termo negativo. Ficaria ax menos bx mais cx. E aqui no termo y ficaria AY menos BY mais CY. Então, este termo aqui, 48,3, inverteria o sinal, ficaria positivo. E este termo, 12,9, inverteria o sinal, ficaria positivo. Faz as contas normalmente e vê qual que vai ser o termo Rx e qual que é o termo Ry. Para o cálculo do módulo, basta fazer o quadrado do termo Rx, quadrado do termo Ry, somá-los e tirar a raiz. E a gente teria a resposta. Beleza, gente? Eu vou agora para a letra E e letra F, que é um pouquinho mais diferente aqui, mas também bem tranquilo para a gente resolver. Não seria nada difícil. Eu só vou apagar aqui, gerar um espaço para a gente, e a gente já retoma rapidinho. Bom, então vamos lá. A gente tem o item E e o item F. Esses eu gostaria de fazer com vocês. Aí eu só vou gerar um espaço aqui para a gente, para ficar um pouquinho mais fácil aqui para visualizar. Aqui. Tá bom, mais ou menos. Vamos. Seguinte, ele diz para a gente que ele quer que determinemos o ângulo, o módulo e o ângulo do vetor D, esse vetor nesta conta aqui. Então, agora o que ele está dando para a gente é uma nova equação, né? A gente tem que determinar quanto que é D. Então, se a gente reescrever essa conta aqui, a gente teria algo do tipo A mais B, mais o vetor B, que a gente já conhece, menos C e menos o vetor D. Ele fala para a gente que isso é igual a zero. Bom, se eu quero determinar o vetor D, o que eu posso fazer é isolá-lo. Então, eu posso somar esse vetor D em ambos os lados da equação. E aí ele acaba indo para o outro lado da forma positiva. Então, ficaria D positivo é igual a mais B menos C. Então, basta eu fazer essa conta. Se eu fizer essa conta, eu já determino quanto que é o nosso vetor D. E aí, pegando a componente x e y, eu consigo determinar qual que é o módulo do nosso vetor e também depois o ângulo θ que ele forma com o semi-eixo positivo. Então aqui o que eu preciso fazer é ax mais bx menos cx, e isso vai ser na direção y, mais AY mais BY menos CY na direção J. E essa conta vai ficar para a gente o seguinte: AX é 43,3, nós já conhecemos, está aqui em cima. BX é menos 48,3, então fica menos 48,3. E o CX é 35,4, mas eu quero menos CX, então vai ficar também menos 35,4, e isso na direção I. Mais aqui o componente, vou fazer assim só para gerar espaço, tá? Mas agora a gente tem AY é 25, mais BY
PY é menos 12,9, menos 12,9, menos CY. CY é menos 35,4. Como tem o menos da nossa equação do vetor D, então fica menos e menos, acaba invertendo o sinal, então fica mais 35,4 na direção J. Então pronto. Se vocês fizerem essas contas aqui para o termo em x e para o termo em y, a gente vai chegar num vetor D com esta cara aqui, ó. 43,3 menos 48,3 menos 35,4, ele vai dar algo da ordem de menos 40,4 i. E depois, se você somar os termos em y aqui, né, o termo na direção j, a gente vai ter 25 menos 12,9 mais 35,4, isso vai dar 47,4. Então, mais 47,4 na direção j. E aí nós temos o nosso vetor D representado. E se a gente quer o módulo dele, basta então a gente fazer o módulo de D como sendo a raiz quadrada de menos 44 menos 40,4 ao quadrado mais 47,4 também. Vou apertadinho aqui no canto, né? Mais 47,4 ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente chega no módulo de D aqui de aproximadamente, fazer essa conta aqui pra gente, menos 40,4 ao quadrado, mais 47,4 ao quadrado, a raiz disso, dá um módulo de aproximadamente 62,3, 62 metros. Então temos aqui já a resposta do primeiro item, o módulo de D, 62 metros. Agora a gente precisa do ângulo. Só que para eu determinar o ângulo, primeiro eu preciso ver em que quadrante que ele está. Então reparem que a gente tem o nosso vetor R negativo em x e positivo em y. Então ele vai ter algo com esta cara aqui, ó. Nosso vetor R estaria neste quadrante, né? Onde eu teria uma componente negativa em x e uma componente positiva em y, apontando para cima. Então o ângulo θ que eu quero é este ângulo aqui, né? Este ângulo com relação ao semieixo positivo. E eu vou fazer aquele mesmo esquema, eu consigo calcular facilmente aqui o ângulo θ'linha. E aí depois o que eu posso fazer é 180 menos θ'linha. Θ'linha, ele fica o arco tangente, né? Então a tangente a menos 1, do cateto oposto, que é a componente y, sobre o cateto adjacente. Então ele ficaria 47,4 dividido por menos 40,4. Isso vai me dar um ângulo de menos 50 graus. Então, o nosso ângulo θ ficaria 180, que é meia volta completa aqui, menos o ângulo θ'linha. Então, 180 menos 50, isso dá pra gente um ângulo de 130 graus. E essa é a resposta do nosso último exercício. Então, o vetor D tem um módulo de 62 metros e um ângulo com o semieixo positivo de 130 graus. Beleza, gente? Então é isso. Até o próximo exercício. Falou, valeu.